Boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui, como eu vou viajar, eu vou fazer uma live sobre a lição da escola dominical de domingo. Um abração para todos vocês que estão entrando aí. E a lição da escola dominical de domingo, deixa eu ver aqui, ela vai falar sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E a lição é domingo, dia 16 de agosto, quando o Espírito sopra em Éfeso. E nesta lição nós iremos acompanhar o ministério do Paulo, do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, que é um lugar marcado pela idolatria e pelas práticas ocultistas. Mas antes de entrar seriamente na lição, eu vou estar falando algo sobre a cidade de Éfeso. Prestem bem atenção. Éfeso, em grego, Éfesos, foi uma cidade da Ásia Menor, às margens do Mar Egeu, na foz do rio Caistro, fundada por volta do ano 1000 anos antes de Cristo, conheceu a mesma inconstância política que as outras cidades gregas da Ásia Menor nas suas relações com os reinos e impérios do continente. Foi vassala da Lídia e do Império Aquemênida, incorporada ao reino de Pérgamo. Foi a capital da província romana da Ásia em 133 a.C., foi importante cidade do Império Bizantino, depois capturada pelo Império Otomano no século XV, foi por fim abandonada. Hoje o território de Éfeso pertence à Turquia. Então eu vou falar sobre a escola dominical, a lição da escola dominical, que fala justamente sobre Paulo na cidade de Éfeso, porém eu vou estar falando alguma coisa antes aqui sobre Éfeso. Era uma cidade célebre, atividade comercial e bancária muito forte. Seu templo de Ártemis foi construído no século VI a.C., o maior do mundo grego, e era considerada como uma das 7 maravilhas do mundo. O apóstolo Paulo ele visitou a cidade de Éfeso entre 54 e 65, e o apóstolo João em 66. Os turcos a tomaram dos bizantinos em 1090 e 1097, e depois ocuparam definitivamente no início do século XIX. Muito obrigado a todos vocês que entram aí. Várias pessoas, graças a Deus, entram nas nossas lives. E nós vemos aí, então, por muito tempo, Éfeso foi a cidade mais importante do Império Romano. Foi o principal centro comercial do Mediterrâneo e possui grande relevância ao cristianismo. É importante nós termos um pouco de conhecimento sobre essas situações. A vida em Éfeso, a vida comercial e política das cidades gregas e romanas, era centrada na praça principal da cidade, o fórum, em romano, ou ágora, em grego, que era um espaço livre,
de edificações de caráter público, onde o cidadão romano, ou seja, onde os cidadãos costumavam ir, configuradas pela presença de mercados, feiras livres e oficinas, e em Éfeso, na realidade, não era diferente. Desde a Éfeso bíblica até hoje, a vida na região é vivida principalmente ao ar livre. Deixa eu ver algo que eu posso falar mais aqui. O cristianismo em Éfeso, a localização estratégica muito importante nas rotas de conexão entre Roma e Ásia, contribuiu muito para a propagação do evangelho na região. E a rota mais importante e mais frequentada pelos viajantes naqueles tempos eram, na realidade, a grande rota central que passava por Éfeso e Corinto. Não por acaso, dois lugares dos quais o cristianismo mais se irradiou para outras áreas. E a história do cristianismo em Éfeso começa por volta de 50 depois de Cristo, talvez como um resultado dos esforços de Paulo, né? Ou de Priscila e Áquila. Nós vemos isso em Atos capítulo 18 e versículo 18. Paulo foi para Éfeso por volta de 52 depois de Cristo e ficou lá por cerca de 3 anos. Atos capítulo 2 e o versículo 31. E quando escreveu a primeira carta para os coríntios, ou seja, para os novos cidadãos, os novos cristãos, né, que habitavam a cidade de Corinto, Paulo entrou na sinagoga e ali, com liberdade, durante 3 meses, ficou durante 3 meses argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Isso nós vemos em Atos capítulo 19, versículo 8 ao versículo 10. Pessoal, nós estamos aqui comentando sobre a lição da escola dominical, que será no próximo domingo, ok? E vocês que estão aí na live, muito obrigado. E se a pessoa ela não concorda, se ela não gosta, eu não sei por que ela entra na live. Deve entrar e sair, não permanecer, né? Tem uns que entram e ainda ficam comentando alguma coisa que não deve comentar. E se um não gosta, outros gostam, né? Nas minhas lives entram 100, 180, 200. Ontem eu fiz uma live, foi a de ontem, foi hoje, tinha 465 pessoas. Então alguém aí comentou, ninguém quer saber sobre isso não. Então a pessoa se retire, né? Por favor, se retirar. E nós vemos aí então, quando Paulo chegou ali, o apóstolo instruiu alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João. Ensinou a palavra com perseverança e ele viu Deus aí confirmando a pregação, confirmando o trabalho missionário de várias formas, de várias maneiras, né? O textuário da lição, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Atos capítulo 19 e o versículo 20. E isso na NVI. E na NTLH, assim de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Observem que o evangelho se espalhava aí com os missionários, né, e principalmente com Paulo. E o versículo aqui em análise resume o preço, ou seja, resume o avanço do evangelho durante o ministério de Paulo em Éfeso. A expressão palavra do Senhor refere-se à mensagem a respeito de Jesus Cristo, que era anunciado por Paulo e as pessoas recebiam de bom grado. Ao afirmar que a palavra crescia, Lucas ele está assim mostrando cada vez mais como as pessoas elas atendiam, né, ao chamado do Evangelho. E o verbo prevalecia indica que a mensagem demonstrava a sua força poderosa diante da idolatria, diante das práticas mágicas, diante das oposições que foram encontradas ali na cidade, né? Então, nessa construção da frase, o sujeito é a palavra do Senhor.
Paulo pregava, os discípulos testemunhavam, a igreja tinha um grande crescimento e assim o evangelho ia tomando a sua posição, ia tendo avanço o evangelho do reino de Deus. E Lucas, Dr. Lucas, dirige a nossa atenção para a eficácia da palavra do Senhor que era proclamada. Dr. Fernando Veloso, pastor Fernando Veloso, muito obrigado aí, um abração para o senhor, muito obrigado, tá? Por estar sempre presente em nossas lives. E nós observamos aqui, a verdade prática diz, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra de Deus é confirmada com poder, e o pecado é confrontado, e vidas e famílias e cidades são transformadas. Nós temos aqui a expressão que fala mais uma vez sobre o derramamento do Espírito. Claro que esse derramamento do Espírito aqui em Éfeso é diferente daquele derramamento que ocorreu no dia de Pentecostes. E descreve a maneira abundante pela qual Deus concede seu Espírito ao seu povo, conforme o que foi profetizado pelo profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias o meu Espírito, o Espírito do Senhor, seria derramado em toda a terra, em toda a carne, e nós vemos a ação do Espírito Santo sendo realmente algo muito forte, e sem o Espírito Santo nós não somos nada. Em Éfeso, essa realidade se manifestou quando cerca de 12 discípulos, eles foram ensinados, eles foram orientados sobre Jesus e batizados em seu nome. Depois que Paulo fez a imposição de mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles. Em Atos 19, 1 ao 7 diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos falavam em línguas e profetizavam. Isso aqui é muito interessante nós compreendermos essa atuação do falar em línguas, que alguns grupos religiosos explicam de uma maneira totalmente diferente. Nós vemos em Coríntios, né, capítulo 12, falando sobre o dom de línguas, que é diferente do que aconteceu em Pentecostes. No Pentecostes, o que aconteceu ali, aquelas nações, aproximadamente 120 nações, ouviram os apóstolos, né, anunciar a palavra de Deus em seu próprio idioma. Ali foi algo fenomenal, algo extraordinário, diferente do que acontece com a igreja de Corinto. É claro que existem grupos religiosos que falam que os dons de Coríntios lá é língua estrangeira que a pessoa desconhece, né, mas fala, e de repente pode ser. Eu mesmo já tive experiências no campo missionário de Deus, por sua infinita misericórdia, e usar em Guarani. Eu não falo Guarani, hoje eu entendo algumas coisas em Guarani, mas quando eu fui ao Paraguai pela primeira vez eu não entendia, eu não sabia nada. E Deus me usou em Guarani para acontecer um grande milagre. Uma irmã foi curada de câncer lá naquela época, no ano de 1988. Como Deus já me usou em árabe, já me usou em japonês, já me usou em outros idiomas. E por que o Senhor sabe disso? Porque as pessoas, alguém que estava ali, conhecia o idioma, mas Deus ele tinha um objetivo naquela situação. Isso aconteceu umas poucas vezes. Mas a atuação do Espírito Santo é muito importante. E eu creio, eu sou pentecostal, eu creio na atuação do Espírito Santo de uma forma extraordinária. E a atuação do Espírito Santo, ele prosseguiu através da pregação do apóstolo Paulo, e Paulo ensinou o Evangelho, e Deus ali ia realizando muitos milagres. Atos 19, 8 a 12 fala muito bem sobre isso. Estes sinais não subsistiram à pregação, nem deram ao Evangelho uma autoridade que não possuía, muito pelo contrário. Tornaram evidente de que Deus estava ali agindo por meio de uma mensagem soberana, de uma mensagem muito especial. Lembro-me que quando eu fui ao campo missionário, Deus
ele fez milagres extraordinários, coisas extraordinárias. Hoje até eu fiquei assim muito feliz, muito contente. Deus, eu estava indo pagar algo e passei, saudei uma irmã e tal, ela disse tudo bem, tudo ótimo, e deu vontade de eu voltar ali, passar outra vez e falar com aquela irmã. Havia sido que Deus tinha algo para mostrar, para revelar. Aquela irmã estava necessitando de uma resposta do Senhor, e através da minha vida, Deus me usou para ela ali numa loja, tá? Dentro da loja, e ela recebeu a resposta que estava pedindo ao Senhor. Como também Deus a usou para a minha vida, falando muitas coisas, falando sobre o meu ministério, falando sobre aquilo que Deus desempenha através da minha vida, e eu achei aquilo fenomenal, achei aquilo extraordinário. Por isso eu creio na revelação do Senhor, nas revelações do Senhor, né? E aqueles discípulos, eles compreenderam realmente que não poderiam conciliar a fé em Deus como forma, com a forma viviam antes de conhecê-lo. Algo tem que mudar. Quando nós temos um encontro, pessoal, com Cristo, eu acabei de fazer uma live agora há pouco, falando sobre que carteirinha de membro, carteirinha de obreiro, de pastor, o teu nome escrito no rol de membro da igreja, não é algo que te leva à salvação. O que nós precisamos, na realidade, é ter um encontro pessoal com Cristo e ter o amor de Deus expandido, né, invadindo os nossos corações. E os efeitos dessas transformações que ali aconteceram na cidade de Éfeso ultrapassaram a vida particular dos convertidos e atingiram os interesses econômicos dos moradores da cidade, que os interesses deles estavam ligados ao culto de Ártemis, quando a venda de imagens da deusa começou a ser ameaçada. Aí Demétrio reuniu os artífices para se oporem a Paulo e a sua pregação. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 19, versículo 23 ao 27. E Lucas, ele não afirma que todos os habitantes de Éfeso se converteram. No entanto, mostra que muitas vidas ali foram transformadas pelo poder da pregação da palavra de Deus. E o verdadeiro derramamento do Espírito Santo, ele vem para exaltar a Cristo, ele vem para enaltecer a palavra de Deus e leva as pessoas ao verdadeiro arrependimento e capacita a igreja para realizar a missão. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre alguém, ele vem com um objetivo, para que nós possamos compreender qual é o plano de Deus em nossa vida. E como esse Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, leva a pessoa ao arrependimento das obras que antes praticava, preparando a pessoa em todos os sentidos e capacitando a pessoa para uma nobre tarefa, que é a missão da igreja, deve ser a missão evangelizadora, impactadora, que vai impactar o coração do homem, que vai confrontar o pecado, que vai levar a semente do evangelho para as pessoas, e as pessoas serão transformadas pelo poder do evangelho através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, na vida de Paulo, nós vemos isso em Atos capítulo 19, versículos 1 ao 10, e a lição diz que ao chegar em Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Atos capítulo 19, versículos 1 ao 3. E com clareza pastoral ele faz uma correção, né? Ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos que foram batizados são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. Atos 19, 4 a 7. E nós temos aqui
que Paulo ele fez viagens missionárias, 3 importantes viagens missionárias, ou 4 viagens, né? Mas aqui nós estamos mencionando 3. E na primeira viagem missionária, que está em Atos capítulo 3, versículos 1 ao 14 e 28, e a primeira viagem começa em Antioquia da Síria, quando Paulo e Barnabé eles foram separados para uma grande obra, eles foram enviados pela igreja, isso nós vemos em Atos, no capítulo 13, os versículos 1 ao 4. Eles anunciaram o evangelho em Chipre e em várias cidades da Ásia Menor, entre elas Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E durante o retorno, eles trouxeram uma fortaleza muito grande, né, para a igreja, e constituíram presbíteros nas igrejas recém-formadas. E ao retornarem novamente a Antioquia, ao chegarem novamente ali, eles relataram o que Deus havia realizado e como abrir aos gentios a porta da fé, em Atos capítulo 14 e o versículo 21 ao 28. Na segunda viagem missionária, que está registrada em Atos capítulo 5, 36 ao capítulo 18 e 22, nós vemos aí que também começou essa viagem em Antioquia da Síria. E Paulo partiu com Silas para visitar e fortalecer as igrejas que ali foram fundadas, né? Nós vemos isso em Atos capítulo 15, versículos 36 ao 41. E durante esse trajeto aí, ao longo desse percurso, Timóteo se juntou ao grupo e uma visão conduzia os missionários, ou conduziu, né, até a Macedônia. E dessa maneira o evangelho ele se alastrou pela Europa e alcançou as cidades como Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Depois de uma breve passagem por Éfeso, Paulo prosseguiu por Cesareia e Jerusalém, antes de retornar a Antioquia. Então vocês observem que eles não paravam, eles estavam sempre de cidade em cidade, anunciando o Evangelho de Cristo. E na terceira viagem missionária, que está registrado em Atos 18, 23, ao capítulo 21, versículo 17, Paulo aí teve início quando deixou Antioquia para fortalecer, para levar um fortalecimento aos discípulos da Galácia e da Frígia. Isso está registrado em Atos capítulo 18, versículo 23. E o apóstolo permaneceu ali por um período de 3 anos em Éfeso. Momentos em que ele ensinou a palavra de Deus, e ele desenvolveu um belo trabalho que alcançou toda a província da Ásia. Em seguida, ele visitou as igrejas da Macedônia, também da Grécia, e estava ali dando coragem e exortando os cristãos. A viagem terminou em Jerusalém, quando foi Paulo recebido pelos irmãos, Atos 21, versículos 15 ao 17. E as 3 viagens mostram na realidade o desenvolvimento, o progresso missionário, o progresso do ministério do apóstolo São Paulo. Isso é algo muito especial, algo muito lindo, essas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E nós temos, deixa eu mostrar aqui, deixa eu tirar o celular aqui e mostrar um mapa, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Apenas vou mostrar aqui, tá? Só mostrar, não vou comentar. Então vocês vejam que era um trabalho super importante, super especial. Esse trabalho de missão, esse trabalho de evangelização. O missionário, ele é aquele que sai para levar a boa semente, que é a palavra de Deus. O missionário, ele prega a palavra de Deus. Ele exorta, ele ensina,
ele consola, ele ajuda. E o texto bíblico diz que aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos, ao todo, 11 homens. Atos capítulo 19, versículos 1 ao versículo 7. Aqui nós temos uma pergunta. Nós nem sequer ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Só que, na realidade, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já começa a morar na vida dela. Só que aqui está falando de uma outra linguagem, está falando desse fluir do Espírito Santo, né? Dessa experiência pentecostal, dessa experiência espiritual. E ao visitar Éfeso pela primeira vez, Paulo prometeu aos judeus da sinagoga que voltaria, se fosse a vontade de Deus. A fim de cumprir essa promessa, o apóstolo partiu das regiões da Galácia e de Frígia e percorreu as estradas do interior que cortavam o terreno montanhoso e levavam a Éfeso, na costa oeste da Ásia proconsular. No início da live eu já mostrei para vocês sobre a cidade de Éfeso. E nós temos aqui que Lucas ele estabelece uma ligação muito forte do encontro de Paulo com os 12 discípulos e o episódio de Apolo, que é narrado no final do capítulo anterior. Ambos receberam realmente o batismo de João, mas algo estava incompleto. Só que ali eles receberam, na realidade, o poder do Espírito Santo na vida deles. Enquanto Apolo ele foi instruído por Priscila e Áquila, aqueles homens receberam do próprio Paulo a explicação que realmente eles precisavam, né? E aqui nós temos essa designação discípulos, que é muito importante, pois Lucas ele dá esse nome, essa denominação, né, de discípulos aos seguidores de Jesus. E por essa razão, alguns intérpretes entendem que aqueles homens eram cristãos que ainda não haviam recebido a capacitação pentecostal. Mas, no entanto, eles eram discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz, significa aluno, né? E essa atribuição aqui, ela é super importante. E Paulo, ele já reconhece e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A pergunta não procura verificar se eles conheciam a existência do Espírito Santo. Mas ele faz uma pergunta aí muito forte, e eles falaram: nem sabemos que existe Espírito Santo, né? João Batista ele convocava o povo ao arrependimento e ele preparava Israel para a chegada do Messias, que era o Cristo. Através da sua pregação, ele mostrava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos o único relato que está bem explícito no livro de Atos, falando de um batismo, né, no livro de Atos, porque o batismo de João não correspondia ao batismo cristão, instituído após a morte e a ressurreição de Jesus. Os dois batismos tinham um relacionamento, né, com arrependimento, mas pertenciam a momentos diferentes na história da salvação. Quanto ao propósito, nós vemos aí, o batismo de João preparava o povo para receber o Messias e exigia arrependimento dos pecados. O batismo cristão
confessa a fé em Jesus, que já veio, morreu e ressuscitou, e foi constituído Senhor, né? Quanto ao tempo, o batismo de João possuía um caráter provisório, um caráter preparatório, e cumprida a missão de João e consumada na obra de Cristo. E o batismo cristão ele foi instituído por Jesus como uma ordenança da igreja. Nós vemos isso em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide por todo o mundo, né, ensinando, pregando, batizando, curando, fazendo a obra do Senhor. Né? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E quanto à identificação, o batismo de João identificava a pessoa com sua mensagem de arrependimento. E naquela esperança, naquela expectativa da vinda do Messias, da chegada do Messias. Já o batismo cristão identifica publicamente o crente com Cristo, simbolizando aí a sua união com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Depois do batismo, aí o que acontece? Paulo impõe as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo. Observem aqui a construção empregada por Lucas, que recorda a promessa de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E também retoma lá: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam recebidos do Espírito Santo. E aqui esse episódio nos oferece um importante fundamento para que nós possamos compreender a obra pentecostal, né? A obra do Espírito Santo na vida das pessoas. É uma experiência muito forte, é uma experiência genuína, é algo fenomenal que acontece. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Na época, eu tinha meus 12 anos de idade, eu aceitei Jesus aos 12 anos de idade, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que hoje sempre eu vou aos sábados à Igreja Adventista, estudo com eles, são lições maravilhosas, retenho aquilo que é útil, mas eu não posso negar que eu sou pentecostal, que eu creio no dom de línguas, que eu falo em línguas, que eu profetizo. Quando eu falo eu aqui, gente, é o Senhor na minha vida, né? E é o Senhor quem nos capacita. E eu creio nos dons do Espírito Santo conforme realmente eu aprendi. E a lição diz: durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer os judeus e gentios. Atos capítulo 19, o versículo 8. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida que ali eles falavam os do caminho, né? E a Bíblia diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Ok? É algo fenomenal, é algo lindo, que eu vou falar aqui para vocês, tá? O que é a escola de Tirano, né? O que é essa escola aqui? Deixa eu ver aqui. Tirano. Que é a escola de Tirano? Observem bem. Prestem bem atenção. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Lorena, eu estava com saudade de você. A escola de Tirano aparece em Atos, capítulo 19, versículos 9 a 10, e durante o ministério de Paulo em Éfeso. É um episódio muito importante para compreender como Paulo desenvolveu o seu ministério de ensino, de formação de discípulos
e da expansão do evangelho. O que era a escola de Tirano? Lucas diz: Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos capítulo 19, 9. A Bíblia não oferece muitas informações sobre Tirano. Não sabemos com certeza quem ele era, nem se era cristão, judeu, filósofo ou professor secular. O nome aparece somente nesse período de Atos. Portanto, nós precisamos distinguir aquilo que a Bíblia afirma daquilo que é apenas uma reconstrução histórica. O que sabemos com segurança é que a escola estava em Éfeso. Paulo passou a utilizá-la depois de se afastar da sinagoga. Ele ensinava ali diariamente. O trabalho continuou por 2 anos e o resultado foi extraordinário. Lucas afirma que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. E por que Paulo saiu da sinagoga? Isso é muito importante. Paulo começou seu trabalho em Éfeso, na sinagoga. Durante 3 meses, ele falava com ousadia, argumentava, persuadia, ensinava sobre o reino de Deus. Mas alguns se endureceram, recusaram-se a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então o que acontece? Paulo tomou uma decisão. Separou os discípulos e passou a ensiná-los na escola de Tirano. Isso nos ensina que Paulo não abandonou a missão. Prestem bem atenção. Mas, pelo contrário, ele intensificou ainda mais. Ele simplesmente mudou de ambiente. E a escola de Tirano não era necessariamente uma escola cristã. Esse ponto precisa ser esclarecido. E às vezes ouvimos dizer: Paulo fundou uma escola bíblica chamada Escola de Tirano. Atos não diz isso. O texto diz que Paulo ensinava na escola de Tirano. Isso pode significar que era uma escola, um espaço de ensino, que pertencia ou estava associado a Tirano, e Paulo utilizou aquele espaço para ensinar os discípulos. Se alguém tem algum conhecimento a mais aí, pode digitar aí, né? Então não temos informações suficientes para afirmar que Tirano era cristão ou que a escola havia sido criada originalmente para o ensino cristão. E o que Paulo fazia ali? Aqui está a grande importância da escola de Tirano. Paulo não estava apenas fazendo cultos, ele estava ensinando. E Atos 19, 9 utiliza a linguagem que envolve discussão, argumentação e ensino. E algumas traduções apresentam a ideia de discutir, de raciocinar ou realizar discussões diariamente. Paulo evangelizava e ensinava. Não era somente aceite Jesus, era também conheça a palavra, compreenda o evangelho, aprenda a viver como discípulo, esteja preparado para transmitir a mensagem do reino de Deus. 2 anos de ensino, Atos 19, 10 diz, e isto continuou por espaço de 2 anos. Isso demonstra algo muito importante. A igreja primitiva valorizava profundamente o ensino. E Paulo não estava interessado apenas em produzir decisões momentâneas. Ele estava interessado em produzir pessoas preparadas, discípulos preparados. Podemos pensar na seguinte sequência: evangelização, conversão, ensino, formação, discipulado e multiplicação. E todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra. Atos 19, 10. A palavra Ásia aqui se refere à província romana da Ásia. Isso pode realmente, queridos, nos trazer uma mensagem muito grande. A escola de Tirano é um modelo de formação. E aqui nós encontramos uma aplicação muito importante para a igreja atual. A igreja não deve apenas perguntar quantas pessoas vieram ao culto. Também deve perguntar quantas pessoas estão sendo ensinadas. Não basta fazer convertidos, precisamos fazer discípulos, preparar pessoas. Evangelizar é importante, formar discípulos é indispensável. E a escola de Tirano é realmente algo que nós precisamos compreender, tá?
que você possa compreender que é um discípulo, ele precisa ter um autoconhecimento. E aqui durante os 3 meses, durante os quais os ouviam e constituíam um dos períodos mais longos que Paulo passou em qualquer sinagoga. Então observe aqui que a pregação de Paulo, o ensino de Paulo, tinha algo muito importante, era levar as pessoas a reconhecerem Jesus como Messias, levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e submeter-se ao senhorio de Cristo. E Paulo aí ele percebeu que sua permanência na sinagoga já não favorecia ao avanço do evangelho, e é justamente que ele vai aí para a escola de Tirano para ensinar de uma forma melhor, né? E na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina, profundidade na formação espiritual dos discípulos. Observem aí, profundidade na formação espiritual dos discípulos. Portanto, um missionário, ele deve ser uma pessoa preparada, deve ser uma pessoa instruída, deve ser uma pessoa que tenha conhecimento. E a escola de Tirano tornou-se, portanto, um centro de formação bíblica missionária. E Lucas informa muito bem sobre esse trabalho, que teve a duração de 2 anos. E ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, Paulo afirmou que havia permanecido naquela região por 3 anos, em Atos capítulo 20 e o versículo 31. E não existe contradição entre essas informações, ok? Os 2 anos correspondem ao período do ensino na escola de Tirano, enquanto os 3 anos representam aí o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Não é top tudo isso aí? E o resultado aí foi que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Éfeso ele possuía, na realidade, localização estratégica, ligada por estradas e rotas comerciais, várias partes da província, e as pessoas chegavam à cidade, ouviam a mensagem, retornavam aos lugares de sua origem, e os discípulos que já estavam, já eram formados por Paulo, passaram a anunciar o evangelho em outras localidades. Epáfras, por exemplo, desempenhou um papel importante entre os cristãos de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Colossenses 1, 7, 4, 12 e 13. Embora Atos não explique como cada igreja foi fundada, mas nós podemos entender que os obreiros que foram enviados eram pessoas preparadas e eram pessoas capacitadas durante o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Frisando aqui mais uma vez, um missionário, um pastor, um líder deve ser uma pessoa preparada teologicamente, espiritualmente, emocionalmente, ou seja, de várias formas, de várias situações, de várias maneiras, né? E nós vemos a experiência da escola de Tirano nos ensina realmente sobre a importância da formação de pessoas para ensinar a outros. Um professor, ele deve estar solícito para aprender, porque quem não se assenta em uma cadeira, de uma escola para aprender, como ele poderá ensinar? Como ele vai ensinar? Isso é interessante. Aí nós vemos aí o derramamento do Espírito Santo, o impacto do Evangelho na cidade de Éfeso. Observe o derramamento do Espírito Santo em Éfeso. Não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi uma confirmação dos sinais extraordinários do Senhor. E Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo. Aconteciam curas, boa noite, Ana, tudo bem? Aconteciam libertações, a mensagem era anunciada. E a Bíblia diz, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais
as enfermidades surgiam de suas vidas e os espíritos malignos se retiravam. Atos capítulo 19, versículos 11 ao 12. Observe que os milagres aconteciam. Nossa, eu tenho muitas saudades do campo missionário. Porque no campo missionário eu pude observar, eu pude entender, né? O quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos ama, o quanto as coisas aconteceram ali e as nossas vidas elas foram abençoadas com a pregação da palavra do Senhor, com a pregação da palavra de Deus. E os milagres aconteciam, a possessão demoníaca, né, é diferenciada da doença, portanto o exorcismo é diferenciado da cura. E Deus ali com muita autoridade demonstrou a autoridade de cura e de milagres que aconteceram na vida das pessoas através do apóstolo Paulo. A autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Sobre as forças espirituais que oprimiam aquela cidade, a cidade de Éfeso. Muito obrigado aos coraçõezinhos aí, ok? Que Deus abençoe a todos vocês aí. E a lição diz: o derramamento do Espírito Santo expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Eu quero dizer aqui que quando o Espírito Santo ele age em nossas vidas, ele age em nossos corações, nós não vamos estar presos a uma religiosidade vazia, a uma religiosidade sem sentido, a algo que não traz benefício. Os filhos de serva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede da nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus, porque ser cheio do Espírito Santo significa ter a atuação dos dons em nossas vidas e principalmente o amor, fruto do Espírito Santo em nossos corações, ok? E onde Deus levanta alguém, onde Deus levanta uma igreja, os instrumentos de Deus que abrem o coração para que os milagres venham a acontecer e realmente os milagres acontecem. Às vezes eu começo a meditar quantos milagres eu presenciei na minha vida, quantas coisas boas aconteceram, e eu tenho saudade de muitos momentos maravilhosos desde a minha infância, né? Que eu pude assim observar curas maravilhosas, e Deus, por sua infinita misericórdia, também me usa quando necessário, quando é preciso. E eu volto a frisar aqui, hoje Deus usou uma irmã para mim, na rua, né? Na rua, passando ali na rua. Eu entrando na loja daquela irmã, aquela irmã Deus a usou profundamente para a minha vida, me despertando, me incentivando a continuar a fazer as minhas lives, a pregar a palavra do Senhor, independentemente de placa de igreja, porque o campo é o mundo. Tá? Eu tenho um ministério online, resgatando os feridos, e o Senhor tem feito muitas coisas nas nossas vidas. E nós encontramos aqui, gente, que o cristianismo não tem nenhuma relação com a magia. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica ou é um encantamento, mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde, ou já noite, né? Nesta noite, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, clame pelo nome de Jesus. É só clamar o nome de Jesus, ok? Porque a palavra que cresce e que transforma uma cidade inteira é justamente aquela palavra pregada com ousadia. E o resultado do derramamento do Espírito Santo é resumido na afirmação: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E a manifestação do poder de Deus aconteceu justamente entre os gentios, o impacto do derramamento do Espírito Santo. E na Escritura, gentios
designa os povos que não pertencem etnicamente a Israel. E em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus, ele não transforma não apenas indivíduos, mas ele entra na realidade coletiva, né? E o mover do Espírito Santo produziu algo extraordinário. A palavra levou o povo ao arrependimento, ao abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas, e o resultado, na realidade, foi santidade prática, restauração de lares e profundo impacto social. O que eu quero dizer aqui com isso também, que quando o Evangelho entra na vida de alguém, essa pessoa ela é impactada. Essa pessoa ela é transformada. Muito obrigado aí pelos 2.400 coraçõezinhos. É a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Deus ele tem um plano muito grande para todos nós. E nós vemos aí a narrativa de Lucas, que apresenta aí mostrando um grande alvoroço na cidade de Éfeso. E algo extraordinário realmente aconteceu, né? As pessoas foram transformadas. As pessoas foram impactadas pelo Evangelho. Eu quero dizer uma coisa aqui para você nesta noite, né? Que o Espírito Santo, ele continua atuando em nossas vidas, em nossos corações. E nós temos, ao longo da história, Deus ele tem derramado do seu Espírito sobre muitas pessoas, sobre muitas nações. A igreja nasceu revestida de poder, de testemunhos, de milagres. E nós vemos, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver muitos avivamentos que aconteceram, né? E no país de Gales, em 1904 a 1905, o avivamento do Espírito Santo produziu conversões e transformação social. Na Rua Azusa, em 1906 a 1909, o Espírito Santo rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, nós temos, desde 1910, gerações têm sido marcadas pelo derramamento do Espírito Santo. Movimentos recentes como Asbury 2023 confirmam que Deus ainda cumpre com a sua promessa, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o Pentecostes ocupa, na realidade, um lugar de destaque na história do cristianismo. Os avivamentos posteriores não são novos Pentecostes, nem repetem sua função histórica. Quando autênticos, eles representam períodos, momentos em que nós vemos a atuação do Espírito Santo. Hoje não é somente a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, que acredita nos dons do Espírito Santo. Hoje nós temos batistas renovados, presbiterianos renovados, adventistas da promessa. Nós temos muitos movimentos que acreditam na ênfase dos dons espirituais. E o avivamento ocorrido no país de Gales, entre 1904 e 1905, desenvolveu-se dentro do protestantismo não conformista galês, antes da consolidação doutrinária do pentecostalismo clássico. Reuniões de oração, confissão de pecados. Gente, quando o Espírito Santo atua na vida de alguém, esse alguém, essa pessoa, essa cidade, ela é transformada. Alguém está perguntando se eu já viajei para algum país. Eu fui missionário no Paraguai por muitos anos, ok? Deus esteve comigo ali de uma forma muito especial. Também fiz missões na Argentina e no Uruguai, ok? Eu tenho ansiedade, muito desejo de ir até a África. Não sei se isso ainda irá acontecer, mas Deus é poderoso para que isso venha acontecer, tá? E embora Evan Roberts tenha se tornado seu nome mais conhecido, o despertamento já havia começado por meio de outros líderes. Então nós temos, se nós formos estudar a história dos avivamentos,
nós vamos observar muitos avivamentos. E nós temos o avivamento da Rua Azusa, gente, que precisa ser compreendida, a Rua Azusa precisa ser compreendida como parte de um processo histórico muito amplo. Antes de 1906, experiências pentecostais já haviam acontecido em outros lugares. Em Topeka, no Kansas, alunos da escola bíblica, dirigida por Charles Parham, falaram em línguas durante a reunião, ok? E em uma oração realizada em 1º de janeiro de 1901. E a missão dirigida por William J. Simon em Los Angeles, porém, tornou-se o centro principal da difusão internacional do pentecostalismo. Eu volto a falar com vocês. Hoje, sim, sou, ok? Eu sou pastor, porém eu não estou dirigindo igreja. Hoje eu não dirijo igreja, tá? E o pentecostalismo chegou ao Brasil por meio de 2 trabalhos independentes. Luiz de Francisco veio ao país, ao Brasil, em 1910, e iniciou entre imigrantes italianos o movimento que daria origem à Congregação Cristã no Brasil, com os primeiros grupos estabelecidos no Paraná e em São Paulo. E no mesmo ano nós vemos Gunnar Wingre e Daniel Berg, que chegaram ao Brasil em 1910 e desembarcaram em Belém do Pará, e a pregação dos missionários suecos levou à organização da Missão da Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que adotaria o nome oficial de Assembleia de Deus em 1918. E a partir desses 2 núcleos aí, o pentecostalismo foi avançando, e hoje tem chegado a muitas igrejas, a muitas pessoas. Eu quero te dizer aqui, seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele possa te conduzir, ele possa te ajudar, ele possa te ensinar. Você tem um chamado de Deus, Deus tem um chamado com cada um de nós, e a obra missionária, assim como avançou em Éfeso, e atingiu outras províncias, atingiu outros lugares, chegou até a minha vida, chegou até a tua vida, até a tua casa, até a tua família. Portanto, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, a igreja, ela precisa avançar, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, anunciar, formar discípulos, reconhecer as vocações, preparar as pessoas, enviar missionários, estabelecer igrejas, entender que o avivamento não está restrito apenas a uma denominação. Hoje nós temos até os católicos carismáticos, né? Portanto, eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais uma oportunidade de poder expor a sua palavra através de uma lição bíblica. E nesta lição nós vimos como o Espírito Santo, que agiu na vida de Paulo, ele pode agir na minha vida, pode agir na tua vida. E o Evangelho precisa ser anunciado com muito poder, confrontando o pecado com muito amor, exaltando a Cristo, ok? O Evangelho é a palavra de Deus, é verdade, existem muitas coisas por aí que na realidade trazem muitos escândalos, mas nós temos que olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Um grande beijo para todos vocês, que Deus possa nos conduzir a uma vida de santidade, a uma vida de fé, a uma vida de renúncia, que nós possamos amar a todas as pessoas e viver um cristianismo autêntico. Um grande beijo, meus queridos.